Olá, está começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e a nossa aula de hoje tem como tema a origem dos seres humanos e o povoamento da América. A nossa aula está direcionada para os estudantes do 6º ano. Esse conteúdo ele faz parte da unidade temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. E ao longo da nossa aula nós vamos buscar desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. Então, bora lá começar a nossa aula. Bom, existem várias explicações sobre como os seres humanos surgiram. Hoje nós vamos conhecer duas delas, as teorias do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Começando pelo criacionismo. Quando a gente fala do criacionismo, nós estamos falando de uma série de histórias e de explicações, de teorias que explicam a origem dos seres humanos, da vida e até mesmo do mundo a partir de uma ação divina, tá? Algo como resultado da vontade e da ação de deuses, ok? Essas histórias estão ligadas aos mitos, que são histórias criadas por vários povos e que servem para poder explicar o mundo em que esses povos vivem, explicar os fenômenos que acontecem. E são histórias que refletem muito da mentalidade e da perspectiva que esse povo vivencia no momento. Então vamos lá. Em relação ao surgimento dos seres humanos, e dentro dessa teoria do criacionismo, existe uma teoria, uma hipótese que faz parte ali da criação, da cultura judaico-cristã, que é a criação dos seres humanos a partir de uma divindade. No caso, Deus criou o homem, criou o mundo e criou tudo. Então, segundo essa teoria, do criacionismo, a gente tem aí a origem da vida a partir da ação divina de um Deus. Outras sociedades, além daquelas de tradição judaico-cristã, também têm as suas próprias histórias, têm o seu próprio modo, o seu próprio entendimento sobre como que a vida surgiu. Entre esses povos nós podemos citar os Dogons, que é um povo do Mali. Eles têm uma teoria, uma hipótese, que é denominada o ovo cósmico. Segundo essa teoria criacionista, o mundo ele foi criado a partir de uma deusa, Ama, que criou um ovo e no seu interior ela dividiu esse ovo em 4 partes, cada uma representando 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Com o tempo esses elementos começaram a interagir e ocorreram várias explosões, resultando no surgimento da terra. E em seguida, essa deusa Ama, ela implantou em si mesma as sementes de gêmeos, dando à luz a esses gêmeos. Um deles teria sumido no mundo, andando pelo mundo, e o que ficou, essa deusa pegou, separou parte deles pelo mundo e para tentar equilibrar as forças. Com o tempo, ela juntou novamente essas partes desse filho, que era chamado de Nomo, e esse filho voltou a viver. Esse filho, esse gêmeo, ele teria criado os 4 espíritos que deram origem aos ancestrais desse povo. Então notem que nessa história a gente tem a origem do surgimento do mundo e temos também a origem do surgimento desse povo, dessa vida. Então essas teorias criacionistas, elas entram dentro desse campo dos mitos, e servem para explicar o modo de vida, os acontecimentos, ok? Então, saindo desse campo do divino, do campo metafísico, do campo religioso e da espiritualidade, vamos para o campo científico e vamos conhecer uma teoria que é uma das mais aceitas pela ciência para poder explicar a origem dos seres humanos e não só dos seres humanos, mas a origem de todos os seres vivos. Essa teoria é a teoria denominada evolucionismo. Essa teoria ela foi elaborada, criada pelo inglês Charles Darwin, onde, segundo essa teoria, todos os seres vivos eles têm uma origem em comum.
Ou seja, os seres vivos foram surgindo e com o tempo foi ocorrendo uma evolução, ou seja, uma transformação. Cada espécie, na medida em que ocorriam as transformações do clima e espaço, algumas espécies foram se adaptando a esses novos meios, a essas novas condições. Com isso, essas espécies que conseguiram se adaptar, conseguiram evoluir, elas foram sobrevivendo, enquanto que aquelas espécies que não conseguiam iam entrando em extinção. E foi assim que nós chegamos à forma de vida atual que temos no planeta. Dentro dessa teoria, os seres humanos eles também se encaixam nessa teoria do evolucionismo, dessa transformação e dessa adaptação. Por exemplo, vamos considerar aqui. Essa imagem, ela mostra aqui uma linha de evolução da espécie humana, ok? Então vamos começar com o Australopithecus, que é um dos principais, um dos ancestrais mais antigos dos seres humanos. Esse ancestral dos seres humanos, ele habitou as savanas, ele já andava sobre 2 pés, ele tinha uma arcada dentária e um esqueleto bem parecidos com o ser humano atual, mas tinha um cérebro ainda bem menor do que os seres humanos da atualidade, né, do que nós. O outro hominídeo que surgiu depois do Australopithecus foi o Homo habilis. Esse homem habilidoso, né, já caminhava a longas distâncias, ele também fabricava alguns instrumentos de pedra que ele utilizava para caçar e também para se defender. Outro hominídeo, seguindo essa linha evolutiva, nessa linha de transformação, foi o Homo erectus, que é considerado o Homo que tem muita habilidade, ele já tem habilidade com as mãos, ele aperfeiçoou muitos instrumentos, muitas ferramentas. Foi o Homo erectus, né, segundo os estudiosos, quem dominou o fogo, e teria sido essa espécie quem primeiro saiu pelo mundo povoando outras regiões, ok? Porque segundo essa teoria, os seres humanos surgiram na África e só então é que eles foram migrando para outros lugares do mundo, para outros continentes. Então, teria sido a espécie do Homo erectus quem começou esse processo migratório que resultou na ocupação do planeta. Outro Homo foi o Homo sapiens, certo? Do qual descenderam o Homo neanderthalensis. Esse Homo já é muito parecido com o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual, mas ainda assim haviam algumas diferenças. E a última espécie, que é a nossa, o Homo sapiens sapiens, certo? É o homem duplamente inteligente. Nós sabemos que temos consciência desse saber, ok? Nós temos a postura ereta. Essa última espécie humana, ela sofreu muitas modificações em termos de feições comparadas com as espécies anteriores. Também ocorreu o alongamento do polegar, o que aumentou a habilidade manual em algumas atividades, certo? Então, essa imagem, ela mostra que uma linha evolutiva da espécie humana. Claro que existem outras espécies, cada uma dessas adquiriu algumas características dependendo do lugar e da época em que viveram, mas basicamente a teoria do evolucionismo ela vai dizer que as espécies que foram sobrevivendo foram aquelas que melhor se adaptaram. No caso, a nossa espécie do Homo sapiens sapiens foi a espécie que resultou desse processo de adaptação, que é o processo evolutivo. E evolutivo não no sentido necessário de melhorias, mas no sentido de realmente adaptabilidade às novas condições. Então, notem que nós temos então 2 campos em que há teorias para explicar a origem dos seres humanos. De um lado, nós temos um campo com teorias do criacionismo, que é um campo espiritual, um campo religioso, e temos um outro campo que é o campo científico. Uma teoria não vai anular a outra, mas é importante sabermos que para a ciência há uma explicação, embora
para as religiões, para as sociedades, né, no campo espiritual, existem outras explicações. E então, pessoal, olha só, a África, o continente africano, ele é considerado o berço da humanidade, porque foi no continente africano onde foram encontrados e onde são até hoje encontrados fósseis muito antigos das espécies humanas que ao longo desse processo evolutivo, por isso que a gente diz que a África ela é considerada o berço da humanidade. Entre esses fósseis que foram encontrados estava o fóssil do Australopithecus, considerado o hominídeo, o ancestral dos seres humanos mais antigo. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre as rotas que os seres humanos realizaram para poder chegar em outros lugares do planeta. Sabemos que a África é o berço da humanidade, foi aqui que os seres humanos surgiram e foi aqui que os seres humanos passaram por todo aquele processo evolutivo. Então, olha só, eles surgem na África e depois começam a migrar para outras regiões do planeta. Por exemplo, vão para a Europa, vão para a Ásia, descem para a Oceania, certo, gente? E como é que eles vão chegar na América? A teoria mais aceita é de que os seres humanos saem da África, passam pela Ásia e atravessam o Estreito de Bering, tá bom? É uma região ali onde há uma proximidade muito grande entre o continente asiático e o continente americano, ok? Então, seguindo essa teoria, os seres humanos atravessaram o Estreito de Bering e entraram no continente americano pela América do Norte. Certo? Essa daqui é a teoria mais aceita. E vão haver algumas variações dessa teoria. Para alguns estudiosos, os seres humanos vieram caminhando por uma espécie de ponte, né, de terra que ficou depois do período da glaciação, que eles foram caminhando e saindo de um continente para o outro. Outros vão dizer que essa travessia foi feita por meio de canoas, né, contornando aqui o gelo até chegar na região da América do Norte e depois descendo para as outras áreas do continente americano. Mas há outras hipóteses menos aceitas, mas que já há comprovação, que é no caso de que os seres humanos saíram da Ásia, foram para a Oceania e da Oceania foram navegando até chegar ao continente americano. Essas são as principais teorias sobre como que os seres humanos chegaram aqui na América. E há, pessoal, uma outra teoria, uma outra hipótese, essa é bem menos aceita, mas ela existe. A de que os seres humanos teriam, olha só, navegado da África diretamente, né, isso pelo Oceano Atlântico até chegar aqui, ó, na América, ok? Essa teoria ela é bem menos aceita, mas ela existe, ok? Então, essas são as três possíveis rotas. Primeiro, pelo Estreito de Bering, entrando no continente americano pela América do Norte. Depois, da Oceania, navegando pelo Oceano Pacífico até chegar na América. Ou do continente africano, navegando pelo Oceano Atlântico até chegar na América, no continente americano. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de povoamento da América, a gente está falando de um território que contém, pessoal, muitos sítios arqueológicos. E o que são sítios arqueológicos? São locais de antigas moradias dos seres humanos. Ok? Então, nesses locais há muitos vestígios dos homens pré-históricos da América. Ok? E esses vestígios eles vão trazer muita informação sobre como que essas pessoas viviam, quais eram os costumes, qual era a fisionomia dessas pessoas. Alguns exemplos de sítios arqueológicos tem o sítio de Clovis, localizado no México. Tem também o sítio arqueológico de Taimatama, na Venezuela. O sítio arqueológico de Pedra Furada, no Piauí, lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Tem também o sítio arqueológico de Lapa Vermelha, em Minas Gerais, né, Lagoa Santa. E há também o de Monte Verde,
no Chile. Esses são alguns exemplos de sítios arqueológicos onde contém vestígios dos seres humanos durante o período da pré-história americana. Inclusive, pessoal, nesses sítios arqueológicos, em alguns deles foram encontrados alguns dos fósseis mais antigos de toda a América. Um exemplo é o fóssil de Luzia, como vocês podem ver na imagem, que foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Na imagem vocês veem o crânio de Luzia e vem também que seria uma reconstrução do rosto que é da primeira brasileira, né? E que foi batizada de Luzia pelos estudiosos. Um outro fóssil foi encontrado lá no Piauí, em Pedra Furada, ok? Foi um fóssil batizado de Zuzu. Ambos os fósseis, pessoal, eles mostram pessoas com feições e semelhanças com os africanos, mostrando que uma leva de imigrantes desse período veio diretamente da África. Mas a gente tem também vestígios, né? E a gente tem que considerar que muitos dos povos nativos aqui do continente americano, eles têm as feições muito semelhantes com povos da região da Mongólia, né? Chineses, japoneses. Então, o que nos leva a entender que houveram mais de uma leva migratória e que o continente americano ele foi povoado por seres humanos de vários lugares, ok? Então, quando a gente fala de pré-história da América, vamos só revisar aqui sobre o período da pré-história. Em uma aula anterior, nós estudamos sobre a pré-história, né? Uma pré-história que vai lá desde o surgimento do homem moderno até mais ou menos o ano 4000 a.C., um período que é dividido em 3 fases: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Só que aí, pessoal, a gente tem que considerar que essa caracterização, essa subdivisão da pré-história, ela não se aplica ao nosso continente. Tá? Para a América, a gente considera uma outra divisão. A pré-história americana, ela é diferente. Então, por exemplo, a pré-história do nosso continente aqui, ela é considerada desde o período em que vieram os primeiros seres humanos, que foi mais ou menos por volta de uns 20 mil anos atrás, ou até mesmo bem mais para trás, ok? Até o ano de 1500 depois de Cristo, quando os europeus chegaram aqui nesse território. E a pré-história americana é dividida em 3 fases: o paleoíndio, o arcaico e o normativo. Na fase do paleoíndio, que começou com a vinda dos primeiros seres humanos e terminou há mais ou menos ali uns 8 mil anos antes de Cristo, a gente teve uma fase em que os seres humanos eram sobretudo caçadores e coletores, utilizavam instrumentos feitos de pedra lascada, ok? Esses seres humanos também, por serem caçadores e coletores, eles eram necessariamente nômades, ou seja, não tinham moradia fixa, tinham que migrar em busca de alimentos, né? E além disso, durante esse período eles caçavam principalmente animais da megafauna, preguiças gigantes, bisões, o tigre dente de sabre ou mamutes. E já no segundo período da pré-história americana, que é o período arcaico, nessa fase a gente já tem os primeiros grupos humanos dominando a agricultura, ou seja, eles deixam de ser excepcionalmente caçadores e coletores e alguns grupos já começam a plantar o seu próprio alimento, o que permite que esses grupos comecem a se fixar em um local. Aí a gente chama isso de sedentarização, ter moradia fixa. Então começam a surgir os primeiros povoamentos, as primeiras cidades que vão abrigar grandes civilizações, como foi o caso dos Olmecas na região da América Central. Na terceira fase da pré-história americana, que é denominado período formativo, a gente já tem o período de sociedades muito complexas, sociedades como os maias, como a civilização de Teotihuacan, os próprios Olmecas, os astecas, os índios, os incas, entre outros povos nativos que já habitavam o continente americano bem antes da chegada dos europeus. Nessa fase aqui, a gente tem também o fortalecimento da agricultura, prática que permite
o estabelecimento desses povos nesses lugares também e um crescimento dessa população. E esse período termina, gente, em 1500 depois de Cristo, quando chegam os europeus aqui no continente americano, ok? Então, sempre que vocês ouvirem esse termo pré-história americana, saibam que é diferente da pré-história da Europa, da África e da Ásia. E com isso, a nossa aula termina. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Eu te aguardo na próxima aula.